Ajude-nos, Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer em nossos corações, Pai. Faça-nos pequeno para que possamos ter a grandeza da sua graça em nossos corações. Deus, tira o homem de cena essa noite, Pai. Queremos ouvir de Ti a Tua palavra, do Teu Espírito Santo, Pai. Perdoe nossos pecados, as nossas falhas. Tire tudo aquilo que Te desagrade, põe de lado para melhor Te servirmos na Sua presença, para sermos usados por Ti, Senhor, como diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Santo és o teu nome, Pai. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 24. Leitura que Deus tem para nós essa noite, né? Louvado seja Deus. São Mateus capítulo 24, sinais da destruição de Jerusalém e do fim do mundo. Aleluias. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, e olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos, e haverá vários lugares, mas todas estas coisas são princípios de dores. E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Amém? Graças a Deus. Então esta é a palavra, irmãos. Logo em seguida queremos ler a mensagem do profeta, os chamados para fora, né? E o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos, como eu estava refletindo esses dias, como está tão difícil o mundo aí fora. Para você pregar a mensagem, para você pregar a palavra de Deus, é uma afronta, porque o diabo sabe que Deus tem um povo dele aqui ainda. O diabo sabe que a noiva de Cristo está aqui ainda. E eu queria dizer para você, irmãos, igreja, que o melhor privilégio, a maior dádiva que nós temos para esta era é a mensagem de Deus enviada pelo anjo de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que vos envia o profeta Elias, antes que virá o dia grande e terrível do Senhor.
Então, irmãos, esta é a dádiva que Deus tem nos dado para os nossos dias. É a mensagem da hora, a mensagem de preparação, a mensagem do rápido. Porque o mundo aí fora não crê mais no Evangelho. Eu digo por experiência própria, né? Polícias foram chamadas no momento de evangelizar. Tivemos uma denúncia uma vez ele evangelizando, mas eu agradeço a Deus que o rapaz que me atendeu foi bem respeitoso. Ele mesmo, irmãos, o policial chegou em mim e diz assim: tá difícil fazer a obra hoje, né? Eu falei: tá, meu senhor, tá difícil fazer a obra. Porque isso incomoda o inferno, né? Isso aqui incomoda o diabo. Isso aqui quebra sistema, quebra barreira, quebra muralhas. E agora, quando é show do mundo, show do mundanismo, a gente vê e fecha as rodovias, né? Ninguém passa. Ninguém passa. Para ver um show vai multidões. Você chama 100 para um show, vai 1000. Agora de 50 você chama 1, chama 10 para vir à casa do Senhor. Vem 2, olha lá. Então nós somos gratos, irmão. Eu sou grato a Deus porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei a luta que eu tenho passado, a luta que eu tenho enfrentado para estar aqui. Mas eu posso dizer, ainda estou aqui, porque Jesus está na minha vida. E o mesmo Deus que está na minha vida está na sua vida, está na nossa vida. E Ele que tem nos trazido aqui hoje. Antes deste encontro, deste companheirismo, nós estávamos lá no princípio, na mente de Deus. Aleluias. Às vezes você tem um problema tão difícil, nós achamos, né? Eu tenho presenteado, irmão, várias soluções na minha vida. Quando eu pensei que tudo estava perdido, Deus se fez presente. Porque Deus, Ele é especialista em testar a nossa fé. Às vezes nós oramos, não alcançamos, as coisas não acontecem no nosso tempo. Porque o tempo, irmãos, o tempo é de Deus, né? A Bíblia diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por que esses dias foram abreviados? Por que nós aqui estamos ouvindo essa mensagem? Que é a maior dádiva da era. Porque Deus abreviou esses dias por causa de nós escolhidos. Aleluias! Por isso que o melhor privilégio que nós temos essa noite é de dizer com toda a convicção de nosso coração: ainda estou aqui, ainda estamos aqui. Satanás tem afrontado cada um de nós, cada um de vocês, irmão, irmã. Sabe a luta que vocês tiveram para estar aqui na casa do Senhor. Mas você pode erguer os seus braços, abrir o seu coração e dizer: eu sou vencedor. As provas não me barraram, as lutas não me derrubaram. Quando eu caí de joelhos. E Deus estava comigo. Eu não estava sozinho, Ele estava ali. Aleluias. Como diz o hino: ainda estou aqui. Posso cantar ao mundo, pois eu venci. Passei por tudo. A minha vida a Jesus entreguei. A minha vida, a nossa vida, o diabo perdeu, irmãos. Ele perdeu, né? Por isso que o hino é cantado. É somente crer. É somente crendo que nós iremos vencer. Aleluias. E esses dias eu estava pensando ali, irmãos. Deus, Ele quer que nós se unimos na sua palavra, no amor de Deus, né? Nós somos fraquinhos, nós somos errantes, nós somos, mas nós temos um Deus grande de misericórdia. E é esse Deus que está com a mão sobre a minha vida, estendida para mim, para você, irmão, irmã. E nesse culto de oração essa noite, cada um de nós vamos sair daqui regozijando, cheios de Deus, sabendo: Senhor, filho de Davi, faça morada em mim, e não saia mais daqui. A minha casa é a tua casa. Aleluias. O gigante pode ser grande, irmãos, né? Golias era tão grandão, né? Mas o que derrubou ele? Uma pequena pedrinha. Como é gostoso ouvir de Deus isso, né? O gigante, valente, acostumado a amedrontar os outros, a afrontar. É como nós sentimos muitas vezes na nossa luta. Nós olhamos, sentimos tão pequenininho: Senhor, a minha luta é tão grande, minha prova é tão grande, eu
mas é porque nós estamos esquecendo que Ele está conosco. Lembra-se que Davi tinha um segredo, e o segredo de Davi era Deus nele, ninguém via, até seus irmãos, igreja. Até os seus irmãos o desprezavam, o rejeitavam, né? Mas Deus estava com ele, né? Escolhido segundo o coração de Deus. Às vezes muitos olham a sua luta, aquele irmão está passando tanta luta, ele não tem força, mas se engana quem pensa assim. Você tem uma força, irmã, dentro de você. Clame por Ele, chame Jesus, Ele atende. E o poder de Deus está nas orações. A oração é a chave, a oração é a vitória. Eu gostaria, irmãos, de estar lendo a mensagem do profeta, os chamados para fora, amém? Vamos ver o que Deus tem para entregar para nós essa noite, né? Aleluias, e Deus tem muita coisa para nos entregar. Louvado seja Deus. Onde diz assim a mensagem, profeta de Deus: mas eu creio, mas eu quero que você observe, irmãos, mas eu quero que você observe Ló, também observe Noé, aleluias. Antes que qualquer chuva pudesse cair, antes que uma gota de umidade viesse das nuvens do juízo que se aproximava, aleluias, como lemos na noite passada, diz o profeta, eu creio verdadeiramente pelo evangelho que vemos a escrita na parede. Creio que qualquer pessoa que mentalmente equilibrada poderia ver que nós restam apenas algumas horas. Veja aí que o profeta diz, irmãos. Por isso que essa é a maldade, é a mensagem da hora, para mim, para você, para o povo de Deus. Olha que ele fala, verdadeiramente o evangelho que vemos, a escrita na parede, creio, diz o mensagem de Deus, creio que qualquer pessoa, veja aí, qualquer pessoa mentalmente equilibrada poderia ver que nos restam, irmãos, olha, apenas algumas horas, aleluias, nos restam apenas algumas horas, e talvez essa seja a última, aleluias, e talvez essa seja a última, mas antes que uma gota de água do juízo caísse, Noé entrou naquela arca. E antes que o fogo venha, você estará entrado dentro desta palavra. Hoje a arca para era o povo de Deus é a palavra. Por isso que nós temos que entrar em Cristo, esconder em sua palavra. E quando nós entramos em Cristo, nós queremos trazê-los de fora para dentro. Nós não queremos ir sozinhos não, irmãos. Nós queremos trazê-los de fora para dentro. Aleluias. Aleluias. Antes que uma gota do juízo caísse, Noé entrou na arca. E Abraão não disse ao anjo: iria o juízo de toda a terra fazer? Onisciente, sofrer com qualquer culpado? Certamente que não. O juiz de toda a terra fará justiça. O juiz de toda a terra fará justiça. E observe, diz o profeta, e observe que antes que houvesse uma centelha de fogo vindo dos céus, Ló foi tirado de Sodoma. Veja aí, irmãos, Deus não deixa ninguém para trás. Deus não deixa um escolhido, irmão, para trás. Deus não abandona e Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Aleluias, louvado seja Deus. Certamente que não, o juiz de toda a terra fará justiça. E observe que antes que houvesse uma centelha de fogo vindo dos céus, Ló foi tirado de Sodoma. E Jesus disse: como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem, do Filho de Deus.
E se a escrita está na parede, se o tempo do juízo está próximo, quão próximo está o rapto. Veja aí, que gostoso ouvir isso, né? Noé nos diz de Noé, assim será a vinda do Filho de Deus. E se a escrita, veja aí, irmão, que doçura é ouvir a palavra, é a mensagem da hora, aleluia. A escrita na parede, se o tempo do juízo está próximo, quão próximo que está. Se o tempo do juízo está próximo, o rapto da igreja também está próximo, aleluias. Quão próximo ele está nessa noite, veja aí, irmão. Quão próximo ele está nessa noite, veja aí, irmã. Aleluias. Tome isso em seu coração, guarde isso em seu coração, é a palavra, não o homem. E veja, Noé entrou na arca por segurança. Ló saiu de Sodoma, um saiu, aleluias, um saiu, o outro entrou, aleluias. Deus é maravilhoso, né? Um saiu, o outro entrou. De que é isso? De que tipo? Quando está tudo misturado, é o tipo da igreja saindo do mundo. Um saiu, o outro entrou, né? Quando está tudo misturado, isso é o tipo da igreja de Deus saindo do mundo, né? Aleluias. É o tipo da igreja saindo do mundo por segurança, entrando na arca de Cristo, que é a palavra, para ir à glória. Um saiu, o outro entrou. Um saiu para não ser destruído com o mundo.